me chamo Maria Eugênia Gouveia, nasci em São Paulo, 28 de maio de 60. Foi assim, primeiro eu queria ser professora, depois eu queria ser bailarina, eu passei por, como toda criança, né, tem várias ideias. Jornalismo, porque eu tinha no cursinho um grupo assim muito animado, pessoal muito ligado a teatro, a publicidade, mas aí eu falei assim, não, teatro e publicidade, duas coisas que não tem muito a ver comigo não. E aí pelo fato da leitura, de gostar de escrever, acabei indo para a área do jornalismo. Foi bom, foi um período muito bom. Eu fiz um trabalho que marcou bastante, que na época foi uma cobertura de um projeto da Rede Globo, acho que era Brasil Urgente em Busca de Soluções, uma coisa assim. Como hoje tem esse Criança Esperança, né, nessa linha mais ou menos, são vários artistas e eu meio que fui de bicão, assim, eu furei, não tinha credencial, não tinha nada. E eu entrei, peguei a carteirinha da faculdade, falei que era imprensa, ninguém checou. E eu fiquei lá atrás dos bastidores, cobrindo todos os artistas que chegavam, com o gravador lá, fiz a cobertura toda e foi um trabalho assim fantástico, tirei 10. A minha mãe trabalhava na USP e eu venho para a USP já desde pequenininha, assim. E ela não tinha uma visão muito positiva da ECA, não. Então, primeiro quando eu falei que ia fazer jornalismo, ela já não achou uma boa coisa. Tinha que fazer direito, vai fazer medicina, jornalismo, isso não é profissão. E na ECA, então, não podia fazer qualquer outro lugar, menos na ECA. Ela não tinha uma visão muito positiva, não. É verdade, porque olha, minha mãe trabalhou na USP, tias, primos, conheci meu marido na USP, nós somos uma família de USP mesmo, então assim, a USP faz parte da nossa história mesmo. E acho que talvez meu filho vai prestar vestibular também, vai fazer parte, ele nem encara também outra possibilidade de não fazer USP. Acho que a irmã já colocou essa coisa na cabeça dele, então ele também é bem focado. Então a gente é uma família muito USP mesmo. Bom, da ECA eu vim em 89, eu já trabalhava na USP, eu entrei na USP em 80. Trabalhava na reitoria e era uma área administrativa, eu fiquei mais assim, eu entrei com a ideia para fazer a faculdade. Depois que eu fizer a faculdade eu saio. Só que nessa vai ficando e terminei a faculdade, daí falei assim, acho que vou fazer administração. Entrei no Mackenzie para fazer administração. Fiquei uns 6 meses fazendo administração, porque eu falei, não tem nada a ver comigo, a administração não é minha praia mesmo. E aí surgiu a oportunidade de vir para a ECA. Daí em 89 eu pedi transferência da reitoria e vim para a ECA. E foi um período foi uma coincidência muito boa, porque na época estava assumindo o diretor José Marques de Mello. E o professor Marques é jornalista, então a visão dele assim, puxa, a ECA não tem uma assessoria de imprensa ainda, você jornalista, tudo a ver. E aí comecei assim, logo de cara, fazendo um trabalho assim que eu nunca tinha feito na área de jornalismo e comecei com ele. Ele vai ser um super professor. Eu comecei a fazer o boletim, era na máquina de escrever. Eu terminava de escrever, tirava xerox e eu mesmo saía distribuindo para a escola inteira, porque era mais rápido e tinha muita coisa assim, tinha muita notícia. Esse período foi um período que a escola era uma coisa assim, muito efervescente, né? Tudo era notícia e também o diretor da época era uma pessoa muito ativa, muito dinâmica. Eu chegava às 9 horas, eu já tinha uma pauta enorme para cumprir, para ir atrás. Então, vivi muito essa coisa da máquina de escrever, sim. O computador chegou, acho que uns 2 anos depois. Foi uma coisa fantástica, se poder apagar, voltar sem ter que ficar reescrevendo tudo de novo. Mas vivi esse período, sim, de tirar xerox, e era a forma bem
caseira mesmo, que saía, mas saía direitinho e eu distribuía nos murais. E chegou um ponto que, assim, que muita gente, antes de começar, os professores ou alunos, primeiro eles olhavam no mural para ver o que estava acontecendo na escola e depois entravam, porque já se acostumaram tanto com esse boletim que fazia parte já do dia a dia da escola. Hoje eu supervisiono um laboratório que chama LAC, Laboratório Agência de Comunicação. Esse laboratório ele foi criado em 2006, uma proposta muito bacana que o diretor na época, ele chamou 4 agências grandes de comunicação para serem parceiras e criar um ambiente de trabalho profissional para os alunos, para eles poderem treinar. E com isso treinar alunos para trabalhar em agências de comunicação também, porque as agências na época tinham uma pesquisa em que muitos alunos se formavam e não tinha muito mercado de trabalho e acabavam indo para nas agências de comunicação, mas sem conhecer o trabalho de uma agência. Então ele chamou essas agências, era a Ketchum, Estratégia, LVB, FSB e a Imagem Corporativa. Cada empresa adotou um aluno, adotou entre aspas, né? Ele pagava a bolsa para esse aluno e o objetivo era treiná-lo na ECA, na parte, desenvolver o que ele aprendia em sala de aula, né? E também dar o suporte da agência. Então foi um esquema que durou mais ou menos 1 ano e meio e funcionou muito bem. Essas 4 agências, elas montaram o LAC, elas doaram equipamentos e elas iam uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, bater um papo com os alunos, ver quais eram as dificuldades. E eles tinham total liberdade de criar ações, o que eles quisessem inventar, dentro, né, do que dava para fazer, a gente ia trabalhando nessa área. Então, o LAC eu acho que é um espaço privilegiado para o aluno, que ele pode exercitar o que ele aprende em sala de aula, e é um espaço livre, a gente dá liberdade para o aluno propor pautas, ter ideias de como melhorar a comunicação, porque o que ele faz? Ele trabalha a comunicação da escola, certo? E hoje a gente é responsável pelo site da ECA, é alimentado todo pelos alunos, são eles que fazem. Agora a gente tem o IPTV, um canal Arte e Cultura, eles podem fazer vídeos, eles podem fazer entrevistas e colocar ao vivo, trabalhamos com Facebook, trabalhamos com Twitter. Acho que nós somos uma das primeiras unidades, não posso afirmar que fomos a primeira, mas uma das primeiras a twittar uma defesa de mestrado. Isso na época foi assim muito legal, chamou muita atenção e é um serviço que está disponível, né? Quem tiver interesse, por exemplo, que a gente está sempre divulgando, mas no fim acaba os alunos entram e saem e acaba se perdendo, mas é uma atividade que a gente pode fazer. Eu me sinto meio mãezona, assim, deles, porque são turmas, né, que a gente recebe a cada 6 meses e alguns a gente tem uma relação de amizade muito boa que continua. Eu acompanho o crescimento profissional deles, fico super orgulhosa, eles mantêm contato, acabam sempre me mandando notícias e tal, é uma coisa assim muito boa. Eu trabalhava nessa época num laboratório chamado LINC, que era o Laboratório Integrado de Marketing e Cultura, que também trabalhava com estagiários. E esse laboratório, coordenado pelo professor Luiz Milanese, foi que idealizou o prêmio USP. Acho que foram 8, 9 edições e cada edição começou pequenininho. O primeiro prêmio foi no Teatro da Editora Globo e acho que o último foi na Sala São Paulo com mais de 1000 pessoas. Então era assim, um mega evento. O prêmio USP, ele nasceu o prêmio de comunicação corporativa. Ficou acho que até a 5ª edição com esse nome. Depois ele se tornou o prêmio USP de comunicação, porque ele teve apoio da reitoria. O coordenador, idealizador, era o professor Luiz Milanese. E ele contava com um grupo de alunos do LINC e voluntários,
não tinha nenhuma grande equipe. Em algumas das primeiras edições ele trabalhou basicamente ele e os alunos. Nas últimas edições é que ele já tinha um número um pouquinho maior, porque aí juntou um pouco os estagiários do LAC e do Link, mas era uma equipe sempre muito pequena. E para ajudar na recepção, aí sempre o trabalho de voluntário, sempre todos os grandes eventos, mesmo quando a gente tem congressos internacionais, a gente trabalha com alunos voluntários, aí não tem uma estrutura pronta não, a coisa é feita assim meio na unha mesmo. E num dos prêmios nós tínhamos um estagiário do LAC, foi da primeira turma, ele desenhou os vestidos e a mãe da professora Maria Ângela Rasvani é que costurou esses vestidos assim, tipo, da noite pro dia seguinte está pronto e todo mundo está vestido igualzinho, porque alguém teve a ideia que seria legal estar todo mundo usando tipo um uniforme, né? Mas não foi um vestido comum, foi um vestido todo estilizado. A professora ainda teve o cuidado de mandar fazer uma bolsinha combinando. O crachá era todo diferente também, não era um crachá comum, não sei onde ela achou lá na 25. Parecia um porta-retrato, mas foi usado como crachá. Ela ainda colou com detalhes assim, parecia um colarzinho. Foi trabalho de artista mesmo. Olha, a ECA, quando eu entrei para cá, ela mudou bastante. Quando eu entrei, ela tinha uma coisa assim mais família, mas não sei se é porque ela era menor também. A impressão que eu tinha quando eu entrei assim é que todo mundo se preocupava com todo mundo, era uma coisa muito de saber, oi, você tá bem? Como é que tá sua família e tal. Mas é óbvio que com o tempo a escola também aumentou o número de funcionários, as pessoas acabam ficando mais distantes. Então hoje a ECA é assim, é cada um no seu departamento, não tem muita integração, eu acho que falta um pouquinho disso. Muito difícil. Agora é que eu acho que não só a ECA, mas a universidade está acordando para essa área. Recentemente nós tivemos um encontro de comunicação, foi o primeiro. Depois de 20 anos é que acontece o primeiro encontro de comunicadores da universidade, com a presença do reitor e dando realmente importância para a área, porque até então são poucas unidades na USP que tem uma área formada, estruturada, né, de comunicação. A maioria é assim, quem faz é o assistente acadêmico, o pessoal da comissão de cultura, não existe pessoas, né, ou jornalistas ou relações públicas, não existe uma área assim formal. É uma coisa que está começando ainda, está engatinhando, mas felizmente está acontecendo. Eu acho que vocês estão contando a história da escola, né, sobre a visão de algumas pessoas que são professores, são alunos, então é um registro, sem dúvida nenhuma, é um registro e uma visão de cada um em particular. É uma colcha de retalhos, na realidade, que vocês fazem, eu acho que é muito válido. Mas vocês vendo, daqui a 10 anos, vocês vão olhar isso e falar, nossa, não acredito que eu passei por tudo isso. E aí, Alana, foi bem?